Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão e também agora no Bola VIP. Diariamente trago aqui informações sobre o São Paulo Futebol Clube e vamos para as informações desse sabadão. Tem muita coisa boa para a gente falar e tem até algumas questões bem interessantes. Vamos começar trazendo um pouquinho sobre essa situação do Galo. Para você que tá aéreo um pouquinho, o Galopo ele foi cortado de alguns jogos do São Paulo, né? Contra o Fluminense ele foi cortado, sequer viajou para o Rio de Janeiro. Agora no Newton Santos também ele não foi relacionado. Contra o Atlético Mineiro não jogou, contra o Cruzeiro não jogou. Ele teve até poucos minutos ali contra o Vitória, mas de fato hoje é um jogador que não faz muito parte das ideias de jogo que o Zubeldia pretende. E aí vamos trazer algumas relações. Primeiro, relacionada à matéria do GE falando, né, que pessoas próximas ao Galopo realmente não entendem o motivo do Galopo não estar tendo minutos. E aí eu também pude conversar com algumas pessoas próximas em relação ao jogador, e que me afirmaram que, de fato, é um jogador que é compromissado, que chega no horário, que treina bem, treina forte, não tem nenhum tipo de problema em relação a grupo, a Zubeldia, não teve nada, não teve rusga, nem algo do tipo, que realmente ele está trabalhando duro, que ele gosta do clube, que ele quer dar a volta por cima, que ele, inclusive, não quis sair, né? Ele teve propostas para sair, em nenhum momento forçou a barra, porque ele queria buscar o seu espaço no tricolor, e aí não conseguem entender de fato os motivos que levam o Zubeldia a não utilizá-lo. E aí agora a gente vai trazer a outra parte, que é os motivos para o Galopo de fato não estar jogando. Da parte do Zubeldia é puramente uma questão técnica e tática. O Zubeldia entende que ele tem outras opções melhores hoje no elenco, né? Quando o Zubeldia ele joga, ele entende, por exemplo, que o Galopo ele é um segundo volante, só que um segundo volante que precisa de um time mais protegido. E hoje ele não tem esse time protegido. Até no sistema com 3 zagueiros, hoje o Zubeldia prefere usar outros jogadores numa função de volante. O Nestor jogou assim contra o Palmeiras, por exemplo. Tem o Bobadilha, agora tem o Santi, tem o Luiz Gustavo para jogar. Então, tem outras opções. O próprio Marcos Antônio é uma opção que o Zubeldia também vai preferir do que o próprio Galopo. Então, é uma questão do lado já do Zubeldia. Na outra questão, é muito uma questão de que, de fato, ele tem outras opções neste momento que ele acredita que são melhores do que o Galopo. Então, por isso que o Galopo tem sido preterido nas escolhas do treinador. Não tem rusga, não tem treta, não tem absolutamente nada nesse sentido, mas é a explicação que a gente conseguiu apurar do porquê o Galopo não tem atuado com tanta frequência, tá? Então aí são as narrativas que a gente conseguiu apurar, que acho que no fim das contas acabam se complementando. O Galopo, ele tem treinado bem, é um cara de grupo, é um cara empenhado, é um cara tudo isso. Mas, de fato, dentro de campo, o Zubeldia tem outras opções que entendem melhor para o seu sistema de jogo. Beleza? Vamos trazer uma informação sobre o Ferreira e até vou explicar um pouquinho. Na quinta-feira, né, eu pude conversar com algumas pessoas que falaram: olha, ele vai treinar na sexta, no sábado, mas ele ainda precisa de 2 semaninhas ali para estar à disposição, de fato, para começar. Foi a informação que eu obtive. Porém, na sexta-feira, o Ferreira treinou com um grupo, o que de fato foi uma surpresa, porque no prognóstico, ali em um primeiro momento, não era para o Ferreira voltar em setembro, né, a já treinar com um grupo. Porém, ele treinou e treinou bem, está muito bem fisicamente. Eu já tinha conversado com vocês que tem alguns jogadores, Wellington, Bobadilha, enfim, vários jogadores, e que o Ferreirinha é um desses, de que ele tem uma ótima recuperação, geneticamente, que se recupera mais rápido do que os outros. E surpreendeu, de fato, ele estar treinando com um grupo nessa última sexta-feira, e aí fica a expectativa, será que ele vai realmente se recuperar em um tempo recorde e estar à disposição contra o Botafogo, pelo menos para começar no banco de reservas, para ter alguma minutagem? Fica a questão aí, vamos abrir os olhos para essa questão, porque eu já tinha conversado com vocês, a previsão era de novembro, mas que ele já voltaria antes de outubro, e a gente está acompanhando toda essa situação há um bom tempo. Aí tinha falado, não é mais novembro, agora é a segunda quinzena de outubro, ali depois do dia 15 ele já pode voltar. Aí nessa última semana eu falei,
Primeira, segunda semana de outubro, o Ferreirinha já deve estar à disposição. Mas aí agora, de fato, ele pode, inclusive, ser uma surpresa aí no confronto contra o Botafogo. Vamos torcer para que ele se recupere muito bem e esteja o mais rápido possível aí à disposição do São Paulo. Falando um pouquinho ainda dessas voltas, outra surpresa foi o Patrick ter voltado a treinar. Ele fez alguns trabalhos ali com o grupo. Ele que fraturou ali a cravícula, né, uma lesão no ombro. Existia até um temor dele perder mais alguns jogos, alguma previsão para novembro, mas ele também foi uma surpresa já está aí fazendo todo esse trabalho no campo, né? Já tem treinado com o grupo, é um jogador que também pode estar à disposição nos próximos dias. O Wellington é o lateral esquerdo da posição, numa linha com 13, até de lateral também, o Michel Araújo chegou a fazer a função, agora tem o Yamal Lewis, e aí o Patrick agora tem uma forte concorrência, né? No momento em que ele acabou se lesionando, ele era a única opção ali para ser reserva do Wellington, mas nas últimas partidas, tanto o Michel Araújo jogando por ali foi muito bem, e agora também tem o Jamal, que deve chamar o Yamal, que deve também ter alguns minutos aí. Mas, de fato, o DM do São Paulo tem cada vez ficado menor. Rodrigo Nestor e Lisiero foram outros também que começaram a fazer alguns trabalhos ali com o grupo. O Nestor tem a questão do entorse e o Lisiero também tem a questão das dores. E aí eles são avaliados diariamente. Aí esse treino de sábado vai ser preponderante para que o Zubeldia decida se vai utilizar os dois ou não, se eles terão condições de jogo. Por quê? O Nestor ele não teve uma lesão constatada, apesar da entorse, né? É uma lesão assim cirúrgica, que eu digo. E o Lisiero ele tem essas dores. Então, são contusões, são situações em que precisa ser avaliado diariamente para ver se ele vai ter condição. Porque se ele acordou, se ele treinou bonitinho, sem as dores, bom, legal, tem à disposição para jogar. Porém, uma dor, um incômodo já pode ser o suficiente para tirá-los das partidas. Então, são jogadores que requerem um pouco maior de cuidado, mas informações interessantes. Ferreira voltando, Patrick voltando, Lisiero e Nestor também logo estarão de volta, então é o DM do São Paulo esvaziando cada vez mais. Já projetando esse confronto contra o Internacional, a gente ainda está muito no campo especulatório essa escalação, porque eu já falo para vocês sempre, né? Normalmente o Zubeldia define o time que vai jogar ali no último dia de treinamento. Estou gravando aqui para vocês agora, né, na manhã deste sábado. O treino ainda não rolou, não aconteceu. Então, né, na manhã deste sábado, o Zubeldia vai definir de fato qual vai ser o time que vai para campo. E aí fica a dúvida. A tendência é dele ter um time alternativo. E o time alternativo deve ser um time que pode contar com alguns titulares ali para o confronto. Por quê? São Paulo entende que depois do confronto contra o Cruzeiro, esse confronto contra o Internacional também ganhou peso, porque o São Paulo precisa se manter ali entre os primeiros colocados e tem uma oportunidade de ouro de, quem sabe, a depender de alguns resultados, entrar no G4. Então o São Paulo entende que é um jogo muito importante e pode, de fato, vai poupar alguns jogadores, alguns serão avaliados nesse sábado para saber a condição de jogo. Alguns deles, inclusive, devem pelo menos ficar no banco de reservas. E aí o Zubeldia deve mandar para campo aí um time bem alternativo para esse confronto. Acho que não deve ser o time completo que foi contra o Cruzeiro, mas ele vai ter uma mescla ali dos jogadores que jogaram contra o Cruzeiro e também que acabaram jogando contra o Botafogo. Fica a expectativa e acredito que, por exemplo, o Luciano deve ser um cara que vai jogar, né? Ele perdeu a posição, hoje a gente pode tratar o Luciano como reserva, então acredito que o Luciano aí deve puxar o bonde, deve ser o titular na partida contra o Internacional. Só ainda vamos girar um pouquinho aqui em relação às informações. Vamos falar sobre a terceira camisa do São Paulo, que ainda não foi utilizada, né? Até na live me perguntaram sobre a utilização da terceira camisa. A informação que eu tenho é que a repercussão da torcida foi bem negativa, né? E de que é bem provável que essa camisa tenha perdido força ali internamente. Vocês vão lembrar que na temporada passada teve uma camisa bem bonita, inclusive, que até o Lucas Moura e o Rames Rodrigues, né, se apresentaram junto no estádio do Morumbi para a torcida com essa terceira camisa, e essa camisa sequer foi utilizada. E aí é bem provável, talvez, né, de que por conta dessa terceira camisa não ter agradado grande parte da torcida, ela pode não ser mais utilizada, né, em campo de jogo, fique realmente restrito a uma camisa do torcedor. Fica essa questão, acredito até, a minha primeira impressão foi que eu não gostei da camisa, e
mas vendo ela pessoalmente, acredito até que a opinião é um pouco diferente. Ela não chega a ficar, de fato, uma camisa que você fala, meu Deus, que camisa, mas aquela impressão terrível que você teve ali no início, ela acaba diminuindo um pouquinho. Fica a questão, né? Temos aí mais ou menos aí mais 15 jogos na temporada, a ver se de fato o uniforme de jogo dessa terceira camisa vai acabar pintando aí no São Paulo. Tá bom? Para a gente fechar, vamos fechar o vídeo de hoje trazendo uma informação importante, tá? Relacionado ao Oscar. Eu até prometi, né, trazer durante a semana e fui enrolando e não trouxe. Eu vou tentar ser bem breve possível, tá? Porque o cenário é bem simples. Primeiro ponto, o São Paulo tem interesse na contratação do Oscar? Tem interesse na contratação do Oscar. O Casares tem uma aproximação com o Oscar e já deixou claro para ele que, se você quiser voltar, as portas estão abertas. O São Paulo Futebol Clube aceita, tem interesse de fato na contratação do Oscar. Não tem negociação aberta, não tem nada do tipo, mas já fez essa sinalização ao Oscar e ao seu staff. Beleza? Só que o São Paulo só vai abrir qualquer conversa com o Oscar se o Oscar demonstrar vontade de jogar no São Paulo. E quando é vontade, é não querer entrar em leilão. A gente sabe que um jogador do quilate do Oscar já atraiu interesse do Flamengo, interesse do Internacional, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, as SAFs. Bem provável que o Oscar, ficando livre, ele vai chamar a atenção de muita gente. Então, se o Oscar sinalizar, falar, São Paulo, decidi aqui com a minha família, quero voltar para o Brasil, vamos conversar? Algo que aconteceu, por exemplo, com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes fez exatamente a mesma coisa. São Paulo, estou voltando para o Brasil, quer a minha contratação? Vamos conversar? Vamos então. Então, beleza. Aí o São Paulo vai montar toda a operação financeira, engenharia financeira, para, de fato, aceitar e começar as iniciações, as conversas para a contratação do Oscar. Beleza? E aí, só que aí tem essa questão. O Oscar vai querer jogar no São Paulo? Vai priorizar a contratação do São Paulo? Fica realmente essa questão do Oscar. Ele vai jogar no São Paulo se ele quiser. Essa que é a verdade. Porém, em um primeiro momento, em contato com o staff do Oscar, eu obtive de que a preferência, em um primeiro momento, é o futebol dos Estados Unidos. Ele tem sondagens do Catar, do futebol árabe, também da MLS. Ele foi, inclusive, ele viajou em 2023 com a família, gostou do local. Algumas equipes, o Inter Miami, o Orlando City, já conversaram previamente com ele e que ele tem esse sonho de morar nos Estados Unidos com seus familiares. O futebol brasileiro não está descartado, a decisão ainda será tomada pelo Oscar, mas, por enquanto, essa é a tendência. Então, eu quis trazer um pouquinho dos cenários, das expectativas de ambas as partes, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Bom sabadão, aproveitem aí com moderação e no domingo, 7 horas da manhã, novamente, tem vídeo novo aqui. Beijão!